Ela era o amor de infância dele. Anos depois, o milionário a encontra limpando seu salão de casamento em lágrimas. O que ele fez naquele momento, ninguém poderia imaginar. A chuva fina de maio caía sobre São Paulo, criando pequenas poças no asfalto da Avenida Paulista. Rafael Mendes ajustou o punho da camisa italiana enquanto observava pela janela do seu escritório no 35º andar. Aos 33 anos, ele havia conquistado tudo o que sonhara quando era apenas um garoto do bairro da Liberdade. Uma empresa imobiliária de sucesso, apartamentos de luxo espalhados pela cidade, e amanhã se casaria com Isabela Vasconcelos, herdeira de uma das maiores construtoras do país. Rafael, a decoradora quer falar com você sobre os arranjos finais, disse Marcos, seu sócio e melhor amigo, entrando na sala sem cerimônias. E arranjos? Pensei que estava tudo resolvido. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros. Aparentemente houve um problema com as flores. Isabela está histérica no salão. Rafael pegou as chaves da BMW e desceu até a garagem. O salão Palácio Cristal, localizado nos jardins, era um dos mais requintados da cidade. Ele havia gastado uma pequena fortuna para garantir que tudo fosse perfeito, não tanto por si mesmo, mas porque sabia que Isabela sonhava com esse momento desde criança. Ao chegar ao salão, encontrou um cenário de caos controlado. Floristas corriam de um lado para o outro, garçons testavam a iluminação e sua noiva gesticulava nervosamente para a cerimonialista. Rafael, que bom que você chegou. Isabela se aproximou, seus saltos ecoando no mármore. As orquídeas brancas não chegaram e... Calma, amor. Tudo vai dar certo. Ele a beijou na testa. Por que não vai para casa descansar? Eu resolvo isso aqui. Isabela hesitou, mas acabou concordando. Está bem, mas liga para mim se acontecer alguma coisa. Após ela partir, Rafael ficou supervisionando os últimos detalhes. Já passava das 21 horas quando a maioria dos funcionários havia ido embora. Ele decidiu dar uma última verificada antes de ir para casa. O salão estava em penumbra, iluminado apenas pelas luzes de emergência. Seus passos ecoavam no ambiente vazio quando ouviu um ruído vindo do fundo do salão. Curioso, caminhou em direção ao som e parou abruptamente. Uma mulher estava ajoelhada no chão, esfregando uma mancha no mármore com um pano. Ela vestia um uniforme azul de limpeza e seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo simples. O que o fez congelar, porém, não foi a cena em si, mas o fato de que ela estava chorando silenciosamente. Desculpe, não sabia que ainda havia alguém aqui, ele disse suavemente. A mulher se sobressaltou e levantou o rosto. Rafael sentiu o mundo parar ao redor dele. Marina? Era ela. Os mesmos olhos verdes que o haviam atormentado em sonhos durante anos. O mesmo rosto delicado que ele beijara pela primeira vez aos 16 anos embaixo da jabuticabeira no quintal da casa dela. Marina Silva, seu primeiro amor, sua primeira promessa, sua primeira despedida. Rafael, ela sussurrou tentando se levantar rapidamente e limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu não sabia que você estava aqui. Eles ficaram parados, separados por apenas alguns metros, mas sentindo o peso de 15 anos de silêncio entre eles. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, sua voz mais rouca do que pretendia. Trabalho, ela respondeu, abaixando os olhos. Para a empresa de limpeza. Estou terminando de limpar depois dos preparativos de hoje. Rafael olhou ao redor, como se estivesse vendo o salão pela primeira vez. Seu casamento, sua noiva, sua nova vida. E ali estava Marina, limpando o chão onde ele juraria amor eterno a outra mulher. Marina, Ele começou, mas as palavras se perderam. Não precisa falar nada, ela o interrompeu, guardando os materiais de limpeza. Eu já estava terminando mesmo. Mas quando ela passou por ele em direção à saída, Rafael segurou gentilmente seu braço. Espera. Marina parou, mas não se virou para encará-lo. Sentia a mão quente de Rafael em seu braço, e isso bastava para trazer de volta todas as memórias que havia tentado enterrar durante 15 longos anos. Por favor, não torna isso mais difícil do que já é. Ela sussurrou. Difícil? Rafael soltou seu braço, mas não se afastou. Marina, faz 15 anos que eu não sei nada sobre você. Faz 15 anos que eu me pergunto se você está bem, se é feliz, Se o quê? Ela finalmente se virou, e Rafael pode ver que seus olhos estavam vermelhos.
Se ainda penso em você, se ainda me lembro das promessas que você fez. O silêncio se instalou entre eles. Marina apoiou-se em uma das cadeiras decoradas com laços de cetim branco, cadeiras onde amanhã os convidados se sentariam para assistir Rafael se casar com outra. Você sumiu, Rafael. Ela continuou, sua voz quebrando ligeiramente. No começo, eu entendia. Você tinha conseguido aquela bolsa na USP. Tinha que se dedicar aos estudos. Eu apoiei, lembra? Eu disse que esperaria. Rafael fechou os olhos, lembrando-se daquela noite de dezembro de 2008. Eles estavam no pequeno apartamento da família de Marina, na sala apertada com móveis antigos e cheiro de café passado. Ele segurava as mãos dela, prometendo que voltaria, que construiriam uma vida juntos. Você parou de ligar, Marina prosseguiu. Parou de responder minhas mensagens. E quando eu finalmente consegui seu novo telefone através do Marcos, você disse que tinha mudado, que estava numa fase diferente da vida. Marina, eu era jovem, idiota. Rafael se aproximou. Eu achei que estava te protegendo. Minha vida estava uma loucura, trabalhando de dia, estudando de noite, fazendo estágio de madrugada. Eu não tinha nada para te oferecer. Eu não pedi ofertas, Rafael. Eu pedi honestidade. Ela tinha razão, e ele sabia disso. Naquela época, quando começou a conviver com pessoas de outra classe social na universidade, quando conseguiu o primeiro estágio numa empresa grande, ele havia se convencido de que Marina não se encaixaria nesse novo mundo que se abria para ele. Havia se convencido de que era melhor cortar os laços para que ela pudesse seguir em frente. E você seguiu em frente? Ele perguntou, observando o rosto dela. Marina riu sem humor. Seguir em frente? Rafael, minha mãe foi diagnosticada com diabetes e pressão alta 2 meses depois que você partiu. Ela não podia mais trabalhar como doméstica. Eu larguei a faculdade no 2º semestre para cuidar dela e trabalhar. Rafael sentiu o estômago se apertar. Marina, eu não sabia. Claro que não sabia. Você estava ocupado demais construindo seu império para saber o que acontecia com as pessoas que deixou para trás. As palavras dela o atingiram como um soco no peito. Durante todos esses anos ele havia se convencido de que tinha feito a coisa certa, que havia sido maduro ao reconhecer que eles vinham de mundos diferentes. Mas olhando para Marina agora, vendo a mulher forte e determinada que ela se tornara, apesar das dificuldades, ele percebeu que havia sido apenas um covarde. Você se casou? Ele perguntou, notando que ela não usava aliança. Quase. Marina pegou a mochila com os materiais de limpeza. Fiquei noiva do Carlos, um eletricista do bairro. Homem bom, trabalhador, mas na véspera do casamento, percebi que estava tentando me casar com ele pelos motivos errados. Que motivos? Para esquecer você. A confissão pairou no ar entre eles. Rafael sentiu seu coração acelerar. Uma mistura de arrependimento e algo que não ousava nomear. E sua mãe? Como ela está? Estável, graças a Deus. Os remédios são caros, mas conseguimos nos virar. Ela tem uns bicos de costura em casa. Eu trabalho na empresa de limpeza durante o dia e faço faxinas extras à noite nos fins de semana. Rafael observou as mãos de Marina, antes suaves e sempre bem cuidadas, agora ásperas e calejadas pelo trabalho pesado. Ele queria tocar essas mãos, pedir perdão por tudo, mas não tinha esse direito. Marina... Não, ela o interrompeu, caminhando em direção à saída. Não diga nada, Rafael. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas. Amanhã você vai se casar com uma mulher linda em um salão lindo e vai viver sua vida linda. E eu vou continuar vivendo a minha. Mas, e se eu não quiser mais essa vida? As palavras saíram antes que ele pudesse contê-las. Marina parou na porta e se virou lentamente. Então você deveria ter pensado nisso antes de marcar o casamento, Rafael. E com essas palavras, ela desapareceu na noite chuvosa de São Paulo, deixando Rafael sozinho no salão decorado para seu casamento, com o coração partido e uma certeza crescente de que estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Rafael ficou parado no salão vazio por longos minutos após Marina partir. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante do trânsito da cidade e o zunido das luzes de emergência. Ele se sentou em uma das cadeiras decoradas, ainda processando o reencontro inesperado. 15 anos. 15 anos desde que havia visto aqueles olhos verdes, desde que havia ouvido sua voz pronunciar seu nome.
E agora, na véspera do seu casamento, Marina aparecia como um fantasma do passado para mostrar-lhe tudo o que havia perdido. Pegou o celular e discou o número de Marcos. Rafael? Cara, são quase 10 horas da noite. Não deveria estar descansando para o grande dia? Marcos, preciso te ver. Agora. O que aconteceu? Isabela cancelou o casamento? Não, ainda não. Rafael passou a mão pelo rosto. Pode me encontrar no bar do Hotel Fasano? É urgente. 45 minutos depois, Rafael estava sentado no bar elegante do hotel, mexendo distraidamente no copo de uísque que nem havia tocado. Marcos chegou apressado, ainda de pijama por baixo do casaco. O que diabos está acontecendo? Marcos se sentou ao lado do amigo. Você parece ter visto um fantasma. Pior que isso, Rafael ergueu os olhos. Eu vi Marina. Marcos quase derrubou o copo que havia acabado de pedir. Marina? A Marina? Ela estava limpando o salão, trabalhando para uma empresa de faxina. Meu Deus. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Como ela está? O que disse? Rafael contou tudo. As lágrimas de Marina, a conversa sobre o passado, o diagnóstico da mãe dela, os sacrifícios que ela havia feito. Com cada palavra, sentia o peso da culpa aumentar no peito. Ela largou a faculdade para cuidar da mãe, Marcos. Enquanto eu estava construindo meu império, ela estava lutando para sobreviver. Rafael, você não podia saber. Podia sim. Ele bateu o punho na mesa, chamando a atenção de outros clientes. Abaixou o tom. Eu podia ter ligado, podia ter perguntado como ela estava. Mas não, preferi cortar todos os laços, porque achei que era o melhor para mim. Marcos bebeu um gole do próprio uísque antes de responder. O que você vai fazer agora? Não sei. Amanhã eu me caso com Isabela. 300 convidados, 3 anos de noivado, contratos de negócios envolvidos. Quer um conselho de amigo? Marcos se virou para encará-lo. Você não está sendo justo nem com Marina nem com Isabela. Se vai se casar amanhã, precisa ter certeza de que é isso que quer. Rafael sabia que o amigo tinha razão, mas a certeza parecia um luxo que não podia se dar naquele momento. Eram quase 2 horas da manhã, quando Rafael chegou ao seu apartamento cobertura na Vila Madalena. O lugar era imenso, decorado por um designer famoso com vista para toda a cidade. Mas naquela noite, sentia-se pequeno e vazio. Foi até a estante da sala e procurou por um álbum de fotos antigo, que guardava no fundo de uma gaveta. Ali estavam as lembranças que tentara esquecer. Ele e Marina, na formatura do ensino médio, abraçados e sorrindo. Marina usando o vestido rosa que havia comprado para o baile de debutantes da escola. Os dois no último Natal que passaram juntos, com ela usando o colar simples de prata que ele havia dado de presente. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Isabela. Não consigo dormir de nervosismo. Mal posso esperar para ser sua esposa. Te amo. Rafael olhou para a mensagem, depois para a foto de Marina em suas mãos e sentiu o coração se partir um pouco mais. Marina chegou ao pequeno apartamento que dividia com a mãe na Liberdade às 2h15 da manhã. O prédio tinha 4 andares, sem elevador, e ela subiu os degraus lentamente, ainda processando o encontro com Rafael. Marina, é você? A voz da mãe veio do quarto. Sou eu, mãe. Volte a dormir. Como foi o trabalho hoje? Você demorou mais que o normal. Marina encostou-se na porta do próprio quarto, fechando os olhos. Como explicar para Dona Célia que havia encontrado Rafael? Como contar que o homem que ela havia amado e que as havia abandonado agora era milionário e se casaria no dia seguinte? Foi tranquilo, mãe. Só demorou um pouco mais para terminar a limpeza. Está bem, amanhã temos que ir ao posto de saúde para pegar meus remédios. Pode deixar. Boa noite, mãe. Marina entrou no próprio quarto. Um espaço pequeno com uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo e uma escrivaninha onde costumava estudar quando ainda sonhava em ser professora. Sentou-se na cama e tirou o uniforme de trabalho, observando as próprias mãos calejadas. Lembrou-se das mãos de Rafael macias e bem cuidadas, com aquele relógio caro no pulso. Lembrou-se da roupa impecável, do perfume importado, da postura confiante. Ele havia se tornado tudo o que sonhara ser quando eram adolescentes. Abriu a gaveta da mesa de cabeceira e retirou uma pequena caixa de sapatos. Dentro estavam algumas cartas que Rafael havia escrito para ela nos primeiros meses após partir para a universidade.
Fotos dos dois juntos e o colar de prata que ele havia dado no último Natal. Ela nunca conseguira se desfazer daquelas lembranças, mesmo sabendo que era melhor para ela esquecer. Uma das cartas era de fevereiro de 2009. Rafael escrevia sobre os estudos, sobre como estava difícil se adaptar à nova vida, mas prometia que logo estaria de volta. Marina, meu amor, sei que estou pedindo muito para você me esperar, mas prometo que tudo isso será por nós. Um dia vamos ter a vida que sonhamos juntos. Marina dobrou a carta e a guardou novamente. Aquelas promessas se tornaram mentiras quando Rafael parou de ligar alguns meses depois. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Carla, sua colega de trabalho e melhor amiga. Mari, como foi hoje? Você pareceu estranha quando saiu. Tudo bem? Marina digitou e apagou a resposta várias vezes antes de escrever. Tudo bem, te conto amanhã. Mas ela sabia que não contaria. Como explicar que havia reencontrado o amor de sua vida na véspera do casamento dele? Como admitir que após 15 anos ainda sentia borboletas no estômago ao ouvir a voz dele? Deitou-se na cama, mas o sono não veio. Do lado, podia ouvir a respiração da mãe no quarto ao lado, irregular por causa dos problemas de saúde. Dona Célia havia trabalhado a vida inteira como doméstica para sustentar Marina após a morte do marido, quando Marina tinha apenas 8 anos. Quando adoeceu, foi a vez de Marina cuidar dela. Rafael não sabia de nada disso. Ele não sabia que Marina havia chorado todas as noites durante meses após ele parar de ligar. Não sabia que ela havia tentado terminar a faculdade de pedagogia, trabalhando de dia e estudando de noite, até que a situação da mãe tornou isso impossível. Não sabia que ela havia recusado outros pretendentes porque ainda guardava a esperança de que ele voltasse. E agora ele voltara, rico, bem-sucedido, prestes a se casar com uma herdeira. Tudo o que Marina havia sonhado para eles, ele conseguira com outra pessoa. Às 4 da manhã, levantou-se e foi até a pequena cozinha preparar um chá. Pela janela, podia ver as primeiras luzes do amanhecer iluminando as ruas do bairro onde crescera. Em algumas horas, enquanto ela estaria no posto de saúde com a mãe, Rafael estaria se casando num salão luxuoso que ela mesma havia ajudado a limpar. A ironia da situação não passou despercebida. 15 anos depois, ela ainda estava limpando a bagunça que outros deixavam para trás. A diferença era que agora a bagunça não era apenas física, era emocional também. Pegou o telefone e por um momento considerou ligar para Rafael, dizer o que havia ficado engasgado na garganta durante todos esses anos. Mas então lembrou-se das palavras que ele havia dito. E se eu não quiser mais essa vida? Era tarde demais para esse tipo de questionamento. Rafael havia feito suas escolhas e ela havia aprendido a viver com as consequências das dele. Guardou o telefone e voltou para o quarto. Em poucas horas teria que acordar, cuidar da mãe e começar mais um dia de trabalho. A vida continuava como sempre continuara, mesmo quando parecia que o mundo havia parado. O despertador de Rafael tocou às 7 horas da manhã, mas ele já estava acordado há 2 horas, olhando o teto do quarto. Havia dormido no máximo 3 horas, e seu corpo sentia o peso da noite em claro. Levantou-se e foi até a janela panorâmica do apartamento. São Paulo acordava sob um céu nublado, com ameaça de chuva para a tarde. Seu celular mostrava dezenas de mensagens de parabéns, ligações perdidas de parentes e uma série de mensagens de Isabela contando os preparativos finais. Ela acordara às 5 da manhã para começar a se arrumar no salão de beleza. Amor, mal posso esperar para te ver no altar. Hoje é o nosso dia, dizia uma das mensagens, acompanhada de emojis de coração. Rafael guardou o telefone sem responder e foi tomar banho. Debaixo da água quente, tentou organizar os pensamentos. Em algumas horas estaria no altar prometendo amor eterno a Isabela. Era isso que queria? Era essa a vida que havia construído conscientemente? Ou havia simplesmente deixado que as coisas acontecessem? Às 9 horas, Marcos chegou ao apartamento com o paletó do noivo e uma expressão preocupada. Você tem uma cara péssima, foi a primeira coisa que disse ao ver Rafael. Bom dia para você também. Rafael ajustou a gravata pela 5ª vez. Rafael, preciso te fazer uma pergunta, e quero uma resposta honesta. Marcos se sentou na poltrona da sala. Você ama a Isabela? A pergunta ecoou no apartamento silencioso. Rafael parou de mexer na gravata
e se virou para o amigo. É uma pergunta estranha para se fazer no dia do meu casamento. É exatamente por isso que estou fazendo. Porque depois das 3 horas desta tarde, vai ser tarde demais para mudanças. Rafael se sentou no sofá, passando as mãos pelo cabelo já penteado. Isabela é uma mulher incrível, inteligente, bem-sucedida, bonita. Isso não responde minha pergunta. Eu tenho carinho por ela, respeito, admiração. Mas amor? O silêncio que se seguiu foi eloquente. Marcos suspirou e se aproximou do amigo. Rafael, você sabe que eu te apoio em qualquer decisão, mas não posso deixar você cometer um erro que vai afetar 3 vidas. A sua, a da Isabela e a da Marina. A Marina não tem nada a ver com isso. Rafael se levantou abruptamente. Ela deixou bem claro ontem que eu fiz minhas escolhas. E você fez? Ou apenas deixou a vida te levar? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Marina acordava com a mãe tossindo no quarto ao lado. Levantou-se rapidamente e foi verificar como Dona Célia estava. Mãe, a senhora está bem? Só um pouco de falta de ar, filha. Deve ser o tempo mudando. Marina ajudou a mãe a se sentar na cama e trouxe um copo d'água. Dona Célia havia perdido muito peso nos últimos meses e as mãos tremiam ligeiramente, efeito colateral de um dos medicamentos. Marina, você dormiu bem? Está com olheiras. Estou bem, mãe. Que tal tomarmos café e depois vamos ao posto buscar seus remédios? Durante o café da manhã no pequeno apartamento, Marina tentou manter a normalidade. Preparou pão com margarina e café forte como todos os dias. Mas sua mente estava a quilômetros dali, em um salão luxuoso, onde Rafael provavelmente estava se preparando para o momento mais importante de sua vida. Marina, posso te fazer uma pergunta? Dona Célia interrompeu seus pensamentos. Claro, mãe. Você ainda pensa naquele menino, o Rafael? Marina quase derrubou a xícara. Após 15 anos, era a primeira vez que a mãe mencionava o nome dele. Por que está perguntando isso? Porque uma mãe conhece a filha. E eu sei que você nunca se permitiu amar ninguém de verdade depois dele. Marina olhou para as próprias mãos, tentando encontrar as palavras certas. Mãe, isso foi há muito tempo. O coração não entende de tempo, filha. Já pensou em procurá-lo? Saber como ele está? Se ela soubesse, pensou Marina ironicamente, se soubesse que há algumas horas eu estava cara a cara com ele, limpando o chão do salão onde ele vai se casar hoje. Ele deve ter sua vida, mãe, e eu tenho a minha. Dona Célia pegou a mão da filha. Marina, você sacrificou demais por mim. Largou os estudos, não namorou sério, trabalha feito condenada. Mãe, não fale assim. A senhora é a pessoa mais importante da minha vida. E por isso mesmo que quero te ver feliz. De verdade feliz. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Levantou-se rapidamente e foi lavar a louça na pia pequena da cozinha. Como explicar para a mãe que a felicidade, às vezes, era um luxo que não podiam se dar? Às 11 horas, saíram para o posto de saúde. O sistema público estava sobrecarregado como sempre, e elas pegaram uma fila de 2 horas para conseguir os medicamentos. Marina observava as pessoas à sua volta, outras mães e filhos na mesma situação, lutando para conseguir o básico para sobreviver. Enquanto esperavam, seu celular tocou. Era Carla, sua colega de trabalho. Mari, você viu as fotos do casamento que estamos limpando hoje à noite? Que casamento? Aquele do Salão Palácio Cristal. Saiu no jornal e na revista de sociedade. O noivo é um empresário super rico, Rafael Mendes. A noiva é linda, herdeira de uma construtora. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Carla, eu não posso trabalhar hoje à noite. Como assim? Marina, é um evento grande. Eles pediram especificamente nossa equipe. Eu não posso. Desculpa, mas arranja outra pessoa. Marina desligou o telefone com as mãos tremendo. Então era isso. Rafael realmente ia se casar, e ela seria chamada para limpar os vestígios da festa. Era uma ironia cruel demais para suportar. Marina, você está pálida. O que foi? Dona Célia segurou o braço da filha. Nada, mãe, só cansaço. Mas Marina sabia que não era cansaço. Era o peso de perceber que, mesmo após 15 anos, Rafael ainda tinha o poder de virar seu mundo de cabeça para baixo. Às 14 horas, o Salão Palácio Cristal estava em plena efervescência. Floristas faziam os últimos ajustes, garçons alinhavam as taças de cristal
e músicos afinavam seus instrumentos. Isabela havia chegado 2 horas antes, radiante em seu vestido de noiva, assinado por um estilista francês. Rafael chegou acompanhado de Marcos e se dirigiu ao pequeno escritório nos fundos do salão para se preparar. Vestiu o smoking sob o olhar atento do amigo, que percebeu suas mãos trêmulas ao abotoar o colete. Ainda dá tempo, Marcos disse suavemente. Tempo para quê? Para ser honesto. Com você mesmo, com Isabela, com Marina. Rafael se olhou no espelho. O homem que o encarava de volta parecia um estranho. Impecavelmente vestido, bem-sucedido, mas com olhos vazios. Marcos, 200 pessoas vieram aqui hoje. Os pais da Isabela gastaram uma fortuna. Há contratos de negócios envolvidos. E você? Onde você está nessa equação? Antes que Rafael pudesse responder, alguém bateu na porta. Era o pai de Isabela, Dr. Eduardo Vasconcelos, um homem imponente de 60 anos. Rafael, meu filho, como está se sentindo? Eduardo entrou no escritório com um sorriso paternal. Nervoso é normal, eu também fiquei no meu casamento. Estou bem, Dr. Eduardo. Ótimo. Queria aproveitar para falar sobre aquele projeto da Barra da Tijuca. Com o casamento de vocês, nossa parceria vai ficar ainda mais sólida. Marcos e Rafael trocaram olhares. Ali estava exatamente o que Marcos havia mencionado. Os negócios entrelaçados com a vida pessoal, tornando tudo mais complicado. São 500 milhões em investimentos, Rafael. Será o maior empreendimento da década. Enquanto o sogro falava sobre números e projetos, Rafael se desconectou. Pela janela do escritório, podia ver parte do jardim do salão, onde algumas crianças corriam entre as mesas. Uma delas, uma menina de uns 8 anos com vestido rosa, riu alto ao tropeçar em um dos arranjos de flores. A cena o transportou de volta para sua infância na Liberdade. Ele e Marina costumavam brincar no pequeno jardim da casa dela, correndo entre as plantas que Dona Célia cuidava com tanto carinho. Marina sempre ria daquela mesma forma quando ele fazia alguma palhaçada para impressioná-la. Então, o que acha, Rafael? Desculpe, Dr. Eduardo. O senhor pode repetir? Estava perguntando se você já pensou em lua de mel. Isabela mencionou a Toscana. Sim, claro. Eduardo sorriu e bateu no ombro de Rafael. Vou deixar vocês terminarem de se arrumar. A cerimônia começa em 40 minutos. Após a saída do sogro, o silêncio tomou conta do escritório. Rafael se sentou pesadamente em uma cadeira, segurando a cabeça entre as mãos. Ele falou em 500 milhões, Marcos comentou. Eu ouvi. E aí, vai se casar por causa dos 500 milhões? Não é só isso e você sabe. Então é o quê? Medo de decepcionar? Medo de recomeçar? Ou medo de admitir que nunca parou de amar a Marina? A pergunta ficou suspensa no ar. Rafael levantou os olhos e encontrou o olhar determinado do amigo. 15 anos, Marcos. Faz 15 anos que não temos contato. E daí? Você viu como ela reagiu ontem? Você viu que ela ainda o quê? Me odeia? Não, Rafael. Que ela ainda te ama. As palavras de Marcos ecoaram no escritório silencioso. Rafael sabia que o amigo tinha razão. Havia visto nos olhos de Marina, por trás da mágoa e da decepção, um brilho que ele conhecia bem. O mesmo brilho que o havia feito se apaixonar por ela quando tinham 15 anos. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Isabela. Meu amor, estou pronta e ansiosa. Te amo e mal posso esperar para ser sua esposa. Rafael olhou para a mensagem, depois para Marcos, depois para seu reflexo no espelho. Em 35 minutos, caminharia até o altar. Em 35 minutos, teria que escolher entre a vida segura que havia construído e o amor que nunca havia realmente esquecido. Marcos, ele disse finalmente, precisa me fazer um favor. Qualquer coisa. Precisa encontrar o endereço da Marina. Marcos saiu correndo do salão, enquanto Rafael ficou sozinho no escritório, olhando fixamente para o próprio reflexo no espelho. O smoking estava perfeito, o cabelo impecável, mas seus olhos revelavam a tempestade interior que estava enfrentando. 20 minutos para a cerimônia. Do lado de fora, podia ouvir o movimento dos convidados chegando, o som dos saltos no mármore, conversas animadas e risos. 200 pessoas esperavam para testemunhar seu casamento, incluindo clientes importantes, sócios de negócios e toda a alta sociedade paulistana. Seu celular vibrou. Marcos. Encontrei.
Rua da Glória, 423, apartamento 15. Liberdade. Rafael memorizou o endereço. A Rua da Glória ficava a apenas 10 minutos do salão, no coração do bairro onde eles haviam crescido juntos. Marina ainda morava lá, próxima de tudo o que havia marcado a infância e adolescência deles. 15 minutos para a cerimônia. Alguém bateu na porta novamente. Era Isabela, radiante em seu vestido de noiva, acompanhada pelas madrinhas. "Rafael, você não deveria me ver antes da cerimônia." Ela riu, cobrindo os olhos dramaticamente. "Mas não consegui resistir. Queria te dar um beijo de boa sorte." Ela se aproximou e o beijou suavemente. Rafael sentiu a textura do batom, o perfume caro, a felicidade genuína dela. Isabela realmente o amava, e isso tornava tudo ainda mais doloroso. "Você está lindo", ela sussurrou. "Em 15 minutos seremos marido e mulher." "Isabela, eu sei, você está nervoso. É normal. Eu também estou." Ela segurou as mãos dele. "Mas quero que saiba que você é o homem da minha vida, Rafael. Eu te amo mais do que posso expressar." As madrinhas a puxaram de volta. "Vamos, Isa. Você não pode ficar aqui." Após elas saírem, Rafael se sentou novamente. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente. Ela não merecia isso. Não merecia se casar com um homem que estava apaixonado por outra pessoa. 10 minutos para a cerimônia. Rafael tirou o celular e começou a digitar uma mensagem para Marina. "Preciso te ver. Agora." Apagou. Digitou novamente. "Marina, por favor, me dê uma chance de explicar tudo." Apagou novamente. Finalmente escreveu apenas: "Você ainda me ama?" Enviou antes que pudesse mudar de ideia. Enquanto isso, no pequeno apartamento da Liberdade, Marina estava ajudando a mãe a tomar os medicamentos quando seu celular tocou. Ela quase deixou o aparelho cair ao ver o nome na tela. "Mãe, preciso atender uma ligação." Foi para o próprio quarto e leu a mensagem. Suas mãos tremeram. Rafael estava perguntando se ela ainda o amava 15 minutos antes do próprio casamento. 5 minutos para a cerimônia. No salão, os convidados já estavam todos sentados. O padre aguardava no altar. Os músicos começaram a tocar as primeiras notas da marcha nupcial. Marcos procurava Rafael desesperadamente. "Onde ele está?" Isabela perguntou nervosa para as madrinhas. A música já começou. Rafael estava parado na porta dos fundos do salão, com as chaves do carro na mão, olhando para o celular. Marina não havia respondido sua mensagem. 2 minutos para a cerimônia. "Rafael!" Marcos apareceu correndo. "Todo mundo está esperando." "Marcos, eu não posso fazer isso." "O quê?" "Não posso me casar com Isabela amando outra pessoa. Não é justo com ela." Marcos olhou para o amigo, vendo a determinação em seus olhos pela primeira vez em anos. "E o que você vai fazer?" "Vou até a Marina. Vou contar tudo. Vou pedir perdão e uma segunda chance." "E Isabela? Os convidados? Os negócios?" Rafael tirou a aliança do bolso e a entregou para Marcos. "Cuide dela para mim. Explique que eu sou um covarde, mas que prefiro ser um covarde honesto a um marido mentiroso." A música parou abruptamente. O padre olhava confuso para o altar vazio. Os convidados começaram a murmurar. Rafael saiu pelos fundos do salão e correu para o carro. Rafael dirigia pelas ruas de São Paulo como se sua vida dependesse disso. O trânsito da tarde de sábado estava pesado e ele alternava entre acelerar nos trechos livres e bater impaciente no volante durante os engarrafamentos. O celular não parava de tocar. Marcos, Isabela, os pais dela, convidados confusos. Ele desligou o aparelho e continuou dirigindo. Enquanto isso, no salão, o caos havia se instalado. Isabela chorava inconsolavelmente no colo das madrinhas, sem entender o que havia acontecido. Marcos tentava explicar a situação para os convidados revoltados e para os pais de Isabela, que falavam em processar Rafael por danos morais. "Onde está meu genro?" gritava Dr. Eduardo. "Onde está esse desgraçado?" "Dr. Eduardo, por favor, vamos com calma." Marcos tentava acalmar os ânimos. "Calma. Minha filha foi abandonada no altar. Você sabe o vexame que isso representa?" Isabela estava em estado de choque. "Ele disse alguma coisa? Deu algum sinal?" Marcos olhou para a noiva destroçada e sentiu um aperto no peito. Rafael era seu melhor amigo, mas aquilo era cruel demais. "Isabela, eu sinto muito. Eu realmente sinto muito."
Rafael estacionou em frente ao prédio antigo na Rua da Glória. Era um edifício de 4 andares, com pintura descascada e portão de ferro enferrujado. Muito diferente dos prédios luxuosos onde estava acostumado a frequentar. Subiu as escadas de 2 em 2, ainda vestindo o smoking. Alguns vizinhos o olharam curiosos. Era incomum ver alguém tão bem vestido naquela parte do bairro. Parou em frente ao apartamento 15 e bateu na porta, o coração disparado. Dona Célia abriu a porta e quase desmaiou ao vê-lo. Rafael, meu Deus, é você mesmo? Dona Célia, boa tarde, a senhora está bem? Posso falar com a Marina? A mulher mais velha o olhava como se estivesse vendo um fantasma. Ele havia crescido, estava mais bonito, bem vestido, mas seus olhos eram os mesmos do menino que costumava brincar no quintal com sua filha. Marina, venha aqui, por favor. Marina apareceu secando as mãos em um pano de prato. Quando viu Rafael parado na porta de sua casa, de smoking, com os cabelos desarrumados e olhos desesperados, sentiu as pernas fraquejarem. Rafael, o que você está fazendo aqui? Não deveria estar. Eu não me casei. O silêncio tomou conta do pequeno apartamento. Dona Célia olhava de um para o outro, tentando entender a situação. Como assim não se casou? Marina sussurrou. Eu saí do salão. Deixei todo mundo esperando e vim atrás de você. Você está louco? Rafael, havia 200 pessoas te esperando. E daí? Marina, eu passei 15 anos tentando esquecer você e não consegui. Ontem, quando te vi naquele salão, eu percebi que tudo o que construí na minha vida foi tentando preencher um vazio que só você pode ocupar. Marina olhou para a mãe e discretamente se retirou para o próprio quarto, deixando-os a sós. Rafael, você não pode simplesmente aparecer aqui e... Eu te amo, Marina. Sempre te amei. Foi o maior erro da minha vida ter te deixado ir embora. Pare, Marina gritou com lágrimas nos olhos. Pare de falar isso. Você acha que pode sumir da minha vida por 15 anos e depois voltar como se nada tivesse acontecido? Eu sei que errei. Errou? Rafael, você me destruiu? Eu passei anos esperando um telefonema seu, uma carta, qualquer coisa, e você simplesmente me esqueceu para construir sua vida perfeita. Eu nunca te esqueci. Nem um único dia passou sem que eu pensasse em você. Mentira. Marina socou o peito dele. Se fosse verdade, você teria voltado, teria procurado saber como eu estava. Rafael segurou os punhos dela, impedindo que continuasse batendo nele. Você tem razão. Eu fui um covarde. Tive medo de não ser suficiente para você. Medo de te decepcionar. Você me decepcionou quando me abandonou. Eles ficaram parados, respirando pesadamente, com os rostos próximos. Rafael podia ver as lágrimas escorrendo pela face de Marina. Podia sentir o perfume suave que ela sempre usara. Marina, me dá uma segunda chance. Deixa eu passar o resto da minha vida compensando esses 15 anos. É tarde demais, Rafael. Por quê? Porque eu sou rico agora? Porque você acha que somos de mundos diferentes? Não. Marina se afastou dele. Porque eu aprendi a viver sem você. Porque eu criei uma vida. Tenho responsabilidades. Tenho minha mãe para cuidar. Eu quero cuidar de vocês duas. Quero cuidar de você como deveria ter feito desde o início. Marina riu sem humor. Agora você quer bancar o príncipe encantado? Onde você estava quando minha mãe foi internada 3 vezes no ano passado? Onde estava quando eu precisei trabalhar 16 horas por dia para pagar os medicamentos dela? Cada palavra era como uma punhalada no peito de Rafael. Ele estava descobrindo o preço real de suas escolhas. Eu não sabia. Por que você não quis saber? O telefone de Rafael tocou insistentemente. Era Marcos. Rafael desligou sem atender. Eles devem estar te procurando, Marina disse, limpando as lágrimas. Deixa eles procurarem. Eu não vou sair daqui até você me dar uma resposta. Que resposta? Se ainda me ama? Marina ficou em silêncio por longos segundos, olhando para Rafael, como se estivesse vendo um estranho. O homem à sua frente era o mesmo menino que havia prometido voltar para buscá-la, mas ao mesmo tempo era completamente diferente. Rico, bem-sucedido, vestindo um smoking que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Você quer saber se eu ainda te amo? Ela disse finalmente, sua voz baixa e controlada. Está bem, vou te contar a verdade. Rafael segurou a respiração. Eu te amei durante 3 anos após você partir.
Te amei enquanto esperava suas ligações que foram ficando cada vez mais raras. Te amei quando você parou de atender meus telefonemas. Te amei quando você disse que tinha mudado, que estava numa fase diferente da vida. As palavras saíam como lâminas, cortando o fundo. Eu te amei quando minha mãe foi internada pela primeira vez e você nem soube. Te amei quando precisei trancar a faculdade para trabalhar e cuidar dela. Te amei quando Carlos me pediu em casamento e eu quase disse sim só para tentar te esquecer. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Mas sabe quando parei de te amar, Rafael? Marina se aproximou dele, os olhos brilhando de dor. Quando percebi que você havia me abandonado não por amor, mas por vergonha. Vergonha de onde você veio, vergonha de quem eu era, vergonha da vida simples que tínhamos. Isso não é verdade. Não é? Então por que quando você conseguiu seu primeiro estágio numa empresa grande, quando começou a conviver com pessoas ricas, você parou de falar sobre nossos planos? Por que parou de mencionar nosso futuro juntos? Rafael abriu a boca para protestar, mas as palavras não saíram, porque no fundo ela tinha razão. Ele havia se envergonhado, sim. Havia olhado para os colegas de faculdade, para as meninas de classe média alta que frequentavam os mesmos lugares que ele, e havia se convencido de que Marina não se encaixaria ali. Eu era jovem, Marina. Fiz escolhas erradas. Você fez escolhas egoístas, ela o corrigiu. E agora quer que eu acredite que deixou sua noiva no altar por amor? Ou foi só mais uma crise de consciência? Do quarto ao lado, elas podiam ouvir Dona Célia tossindo. Marina se dirigiu rapidamente para lá, seguida por Rafael. Mãe, a senhora está bem? Dona Célia estava sentada na beira da cama, com dificuldade para respirar. Só um pouco de falta de ar, filha. Rafael observou a cena. O quarto pequeno e simples, os medicamentos organizados na mesa de cabeceira, Marina cuidando da mãe, com uma ternura que ele lembrava da adolescência dela. Ali estava a mulher que ele havia perdido, que havia se tornado ainda mais forte e determinada ao enfrentar as dificuldades sozinha. Dona Célia, a senhora precisa de alguma coisa? Posso chamar um médico? A mulher mais velha olhou para Rafael com surpresa. Você sempre foi um menino gentil, Rafael. Marina chorou muito quando você partiu. Mãe, Marina tentou interrompê-la. Não, filha, ele precisa saber. Dona Célia se dirigiu a Rafael. Minha filha te esperou, sabia? Mesmo quando eu dizia para ela seguir em frente, ela insistia que você voltaria. Rafael sentiu um nó na garganta. Ela guardou todas as cartas que você mandou. Guardou aquele colar que você deu no Natal. E quando você parou de ligar, ela chorava escondida para eu não ver. Mãe, por favor. Quando fiquei doente, ela largou tudo para cuidar de mim. Os sonhos dela, os estudos, tudo. E nunca reclamou, nunca me culpou. Mas eu sei que ela ainda pensa em você. Marina ajudou a mãe a se deitar novamente e voltou para a sala, onde Rafael a esperava com os olhos cheios de lágrimas. Agora você sabe, ela disse. Sabe o preço que eu paguei por te amar. Sabe o que eu sacrifiquei enquanto você construía seu império. Marina, deixa eu compensar isso tudo. Deixa eu cuidar de vocês duas. Com quê? Com dinheiro? Ela riu amargamente. Você acha que é só isso? Que basta aparecer aqui cheio de dinheiro e tudo vai ficar bem? Não é só dinheiro. É amor, Marina. Eu te amo. Você ama uma memória, Rafael. Você ama a menina de 18 anos que você deixou para trás. Eu não sou mais ela. Rafael se aproximou e segurou as mãos de Marina, sentindo a aspereza das mãos calejadas pelo trabalho. Eu vejo quem você se tornou. Vejo uma mulher forte, determinada, generosa. Vejo alguém que enfrentou as dificuldades e se tornou ainda mais incrível. Bonitas palavras. Marina tentou se afastar, mas ele não soltou suas mãos. Mas palavras não pagam contas, não curam doenças, não trazem de volta 15 anos perdidos. Então me diz o que eu preciso fazer. Qualquer coisa, Marina. Eu faço qualquer coisa. Marina o olhou nos olhos, vendo a sinceridade ali, mas também vendo toda a dor que havia carregado sozinha durante todos esses anos. Você quer mesmo saber o que precisa fazer? Sim. Volte para a sua vida, Rafael. Volte para Isabela, peça perdão a ela, case-se e seja feliz. E me deixe em paz. Eu não vou fazer isso. Por quê? Por teimosia? Por culpa? Porque eu não consigo viver sem você. Marina finalmente se soltou das mãos dele e caminhou até a janela,
olhando para a rua onde haviam brincado quando crianças. Rafael, você passou 15 anos vivendo sem mim, e viveu bem. Construiu uma empresa, ficou rico, arranjou uma noiva linda e rica, e foi miserável durante todos esses anos. Não seja dramático. Não estou sendo dramático. Rafael se aproximou dela. Você acha que eu não percebi que estava tentando preencher um vazio? Acha que não percebi que cada conquista profissional era uma tentativa de me convencer de que tinha feito a escolha certa? Marina se virou para encará-lo. E agora? Vai jogar tudo fora por uma fantasia romântica? Não é fantasia. É a única coisa real que eu já tive na vida. Os dois ficaram se olhando, com 15 anos de mágoa, amor, arrependimento e saudade entre eles. Do lado de fora começou a chover, como se o céu refletisse a tempestade emocional que estava acontecendo naquele pequeno apartamento na Liberdade. A chuva batia forte na janela do apartamento, enquanto Marina e Rafael permaneciam em silêncio, processando tudo o que havia sido dito. O celular de Rafael tocou novamente, mas desta vez ele o desligou completamente. Eles não vão parar de te procurar, Marina disse, sem se afastar da janela. Que procurem. Eu não vou sair daqui até resolvermos isso. Rafael, não há nada para resolver. Você fez suas escolhas, eu fiz as minhas. Nossas escolhas nos trouxeram até aqui, Marina. Neste momento, neste lugar, isso não pode ser coincidência. Marina riu sem humor. Coincidência? Eu estava limpando o salão do seu casamento. Se isso é destino, então o destino tem um senso de humor muito cruel. Rafael se aproximou dela devagar, como se estivesse lidando com um animal ferido. Marina, olha para mim. Ela se virou relutantemente. Eu sei que errei. Sei que te magoei profundamente. Sei que não mereço uma segunda chance. Mas se existe uma possibilidade, por menor que seja, de consertarmos isso... Consertar? Marina o interrompeu. Rafael, não somos um objeto quebrado que pode ser colado. Somos duas pessoas que tomaram caminhos diferentes há 15 anos. E se tomarmos o mesmo caminho agora? Antes que Marina pudesse responder, Dona Célia apareceu na porta do quarto, apoiada na parede. Desculpem interromper, mas vocês dois estão falando há 1 hora e não chegaram a lugar nenhum. Mãe, volte para a cama. Não, Marina, preciso falar. A mulher mais velha se dirigiu a Rafael. Menino, você machucou muito minha filha. Eu sei, Dona Célia. Mas eu também sei que ela nunca parou de te amar. E pelo jeito que você está aqui, de smoking molhado de chuva, deixando sua noiva esperando, você também a ama. Marina olhou para a mãe com surpresa. Mãe, não é tão simples assim. É sim, filha. O amor é simples. Complicadas são as desculpas que arranjamos para fugir dele. Dona Célia se aproximou dos dois. Rafael, você pode mesmo cuidar de nós duas? Dar para Marina a vida que ela merece? Posso e vou. E Marina? Ela se virou para a filha. Você pode perdoar um homem que estava perdido e agora se encontrou? Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Mãe, eu tenho medo. Medo de acreditar e ser abandonada de novo. Rafael se ajoelhou na frente de Marina, segurando suas mãos. Marina, eu juro por tudo que é sagrado que nunca mais vou te abandonar. Se você me der essa chance, vou passar o resto da minha vida provando que mereço seu amor. E Isabela? Sua empresa? Sua vida? Isabela vai encontrar alguém que a ame de verdade. Minha empresa pode ser tocada por outros, mas você é insubstituível. Marina olhou para o homem ajoelhado à sua frente. O mesmo que havia partido 15 anos atrás cheio de sonhos, que havia abandonado por medo e vergonha, mas que agora estava ali, implorando por perdão e uma segunda chance. Rafael, se eu disser sim, se eu aceitar tentar de novo, você promete que não vai fugir quando as coisas ficarem difíceis? Prometo. Promete que não vai ter vergonha da minha origem, do meu trabalho, da minha família? Marina, eu tenho orgulho de quem você é. Orgulho da mulher forte que você se tornou. E promete que se eu confiar em você novamente, você não vai quebrar meu coração? Rafael se levantou e segurou o rosto de Marina entre as mãos. Eu prometo que vou passar cada dia da minha vida tentando merecer seu amor. Prometo que vou cuidar de você e da sua mãe como deveria ter feito desde o início. E prometo que nunca mais vou deixar o medo tomar decisões por mim. Marina fechou os olhos,
sentindo o toque das mãos de Rafael em seu rosto. Era o mesmo toque de 15 anos atrás, mas agora carregado de maturidade e determinação. Está bem, ela sussurrou. Está bem? Eu aceito tentar de novo. Mas devagar, Rafael. Eu preciso de tempo para confiar novamente. Rafael sorriu pela primeira vez em horas e a beijou suavemente. Era um beijo cheio de promessas, de pedidos de desculpa e de esperança para o futuro. Eu tenho o resto da vida para conquistar sua confiança de volta. Ele murmurou contra os lábios dela. Dona Célia, que assistia à cena do sofá, sorriu com os olhos cheios de lágrimas. Agora vocês dois precisam resolver algumas coisas práticas, ela disse. Rafael, você tem uma noiva desesperada te procurando. E Marina, você precisa decidir se vai continuar limpando os salões ou se vai voltar a estudar. Rafael olhou para Marina. O que você quer fazer? Qual era seu sonho antes de eu estragar tudo? Eu queria ser professora, Marina disse timidamente. Queria ensinar crianças. Então vai ser, eu vou cuidar de tudo. Rafael, eu não quero sua caridade. Não é caridade, é amor, é justiça. É o mínimo que posso fazer. Do lado de fora, a chuva começou a diminuir e os primeiros raios de sol apareceram entre as nuvens. Era como se a própria natureza estivesse abençoando aquele recomeço. Rafael olhou pela janela e viu sua BMW estacionada na rua estreita, completamente deslocada naquele ambiente simples. Sorriu ao perceber que pela primeira vez em 15 anos estava exatamente onde deveria estar. Marina, ele disse, pegando as mãos dela mais uma vez, vai ser diferente desta vez. Eu prometo. Vai ter que ser, ela respondeu, permitindo-se sorrir pela primeira vez. Porque desta vez eu não vou esperar 15 anos por você. Não vai precisar. Desta vez eu não vou a lugar nenhum. E ali no pequeno apartamento na Liberdade, com Dona Célia como testemunha, e a chuva parando lá fora, Marina e Rafael começaram a escrever um novo capítulo de suas vidas. Um capítulo baseado não nas promessas ingênuas da juventude, mas no amor maduro de duas pessoas que haviam aprendido, cada uma à sua maneira, o verdadeiro valor de estar ao lado de quem realmente se ama. O celular de Rafael permaneceu desligado. Por enquanto, o mundo lá fora podia esperar. Ele tinha 15 anos para compensar e uma vida inteira para planejar ao lado da mulher que nunca deveria ter deixado partir.